O dinheiro está em todo lugar, mas quase nunca é questionado. Nós usamos, dependemos dele, mas não entendemos direito o que ele é. Então, nessa aula, nós vamos olhar para isso com outra lente. Vamos tentar tratar o dinheiro como ele realmente é, uma tecnologia. E assim como toda tecnologia, ele evolui, e pela primeira vez na história, evoluiu muito, viu? Então, se para você dinheiro ainda é só um papel ou os números ali na tela do aplicativo, fica por aqui que eu vou te ajudar a enxergar o dinheiro por outro ângulo. Então vamos começar com uma provocação. O dinheiro está em tudo, certo? A gente trabalha por dinheiro, a gente troca nosso tempo por dinheiro, a gente organiza a nossa vida em função do dinheiro. E mesmo assim, quase ninguém sabe explicar o que ele é. Né? E mais do que isso, né? A gente quase nunca fala sobre dinheiro de verdade. A gente não aprende sobre dinheiro na escola. Pelo menos eu não aprendi. A gente evita falar sobre dinheiro em casa. A gente, nas conversas sociais ali, falar sobre o quanto se ganha é quase uma ofensa, né? É tipo um constrangimento enorme. E aí pensa comigo, se uma criança vai lá, chega para você e fala assim: "Por que a gente não pode ter mais dinheiro?" Você saberia responder essa pergunta? A maioria dos adultos não saberia responder essa pergunta. E não é só por ignorância, tá? É um tabu sistêmico mesmo. É uma forma de silêncio cultivada pelo próprio sistema. Porque entender, né, como que o dinheiro funciona é também entender quem tem um poder sobre ele. O sistema atual funciona melhor quando a gente não questiona, né? Não pensa muito sobre o que eles fazem ali. Só aceita que tudo que acontece na nossa vida é normal. Mas o dinheiro ele é uma invenção humana, é uma tecnologia e uma das tecnologias mais importantes que a humanidade já criou. E como toda tecnologia, ela pode ser o quê? Como eu falei anteriormente, redesenhada. Então, se a gente parar para pensar no dinheiro como algo puramente material, a gente perde a essência do que ele realmente é. O dinheiro, ele é, antes de tudo, uma linguagem de valor. Uma linguagem que permite que duas pessoas, né, ou duas comunidades, elas troquem coisas diferentes. Então, você pode trocar uma cabra por uma vaca, né, um serviço seu por um metal, ou uma hora de trabalho por um token, por exemplo. Então, essa linguagem, ela não surgiu agora. E ela não surgiu também com papel moeda, né? Nem com os bancos centrais que a gente está acostumado hoje em dia. Essa linguagem existe desde que existe a civilização organizada, né? E isso, a própria arqueologia prova isso. Né? A arqueologia mostra que os primeiros registros escritos da história humana, né, não falavam de mitologia, não falavam de leis, falavam de dívidas, né? Falavam de arroz armazenado e de pessoas devendo sacos de cevada uma para as outras. Ou seja, o dinheiro ele é mais antigo do que a escrita. E ele não era usado só para trocar coisas, não. Né? Ele era usado também para registrar acordo entre pessoas, né? Para organizar o trabalho coletivo das comunidades, para criar uma rede de confiança entre pessoas que não se conheciam. Então, o dinheiro ele permitiu que grupos, né, humanos ultrapassassem a troca direta, né, que é aquela troca de uma coisa pelo outro, e criassem comunidades completamente complexas. Então, assim como a linguagem, ela nos ajudou a cooperar em larga escala, digamos. Então, por isso, quando a gente estuda o dinheiro, a gente não está falando só de economia, a gente está falando de como os seres humanos construíram civilizações, né? E aí, nesse ponto, fica muito claro a questão do Bitcoin, não apenas como uma moeda nova, né? Ele é uma tentativa de reinventar essa linguagem com uma outra arquitetura, com outras regras, né? E com outro tipo de confiança, tá? Mas antes da gente chegar nessa parte aí, a gente precisa olhar um pouco para trás ali, como que esse sistema ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, assim como a linguagem, né, ela foi da fala para a escrita, o dinheiro ele também passou por transformações bem profundas. Então, se a gente olha ali, a gente começou com o escambo, né?
que seria a troca direta de um bem por outro. Só que o escambo, ele tem suas limitações. Você precisa encontrar alguém que queira exatamente aquilo que você está oferecendo e naquele momento que você está oferecendo. E aí, por isso, as civilizações antigas, elas começaram a usar objetos simbólicos, né? Que representavam valor, como, por exemplo, as conchas, pedras também, até penas, o sal. Então, assim, o passo seguinte desses objetos de valor foi para uso de metais preciosos, né? O ouro, a prata, esses metais eles não apodrecem, né? E eles são divisíveis, eles são fáceis de transportar, eles são escassos, né? E foram amplamente aceitos. Então, durante séculos, os metais eles foram a base da nossa economia. Aí depois veio uma mudança radical, que foi o papel moeda, que não tinha valor intrínseco nenhum, mas representava naquela época ali o direito sobre o metal que estava guardado no cofre. Então, o papel ele acabou se tornando uma promessa de valor, né? Um recibo, como se fosse um recibo ali. Ele representava aquele metal que estava guardado no cofre. E aí, com o tempo, esse papel ele também perdeu a ligação com o metal e virou apenas uma anotação em um sistema que ninguém tem acesso, né? E aí, com isso também veio o cartão de crédito, né? O dinheiro digital, esses aplicativos que a gente usa hoje em dia. E aí, o que a gente chamava de dinheiro passou a ser um número armazenado em um banco de dados que é controlado por outras pessoas, por terceiros, né? Por terceirizados. E aí, cada etapa dessa linha do tempo aí, afastou, né, o dinheiro do objeto físico e aproximou ele cada vez mais do objeto abstrato. E aí, ao mesmo tempo, também transferiu, né, o controle para instituições centrais. Então, hoje, quase ninguém guarda dinheiro ali embaixo do colchão mais, né? Nem nas paredes, né? A gente confia que os números na tela do aplicativo representam algo que a gente pode usar. Mas esses números aí, eles são só números, né? E eles estão num sistema que você não tem o menor controle. Então, todas as formas de dinheiro, né, que a gente viu até agora, elas têm algo em comum. Elas dependem de um livro-razão. O que é um livro-razão? É um registro que diz quem tem quanto, quem deve o quê, quem trocou o quê pelo quê, né? Esse registro aí é o que dá existência prática ao dinheiro. Então, durante séculos, esse livro ele foi físico. Ele era mantido pelos monarcas, pelos templos, né, pelos bancos também. E basicamente ele é um registro lá de depósito, né, de dívidas, de promessas de pagamento, né, registrava as trocas econômicas. Então, se você tinha, por exemplo, um pedaço ali de ouro, né, no cofre do banco, o banco emitia um papel dizendo que aquele valor lá que estava lá dentro do cofre é seu, e esse papel circulava como dinheiro. Mas o valor real estava lá dentro do cofre, né? E o controle do que estava dentro do cofre está no livre-razão do banco, entendeu? Então, com a digitalização, né, as coisas elas começaram a mudar de forma, mas a lógica é a mesma. Hoje, né, o nosso dinheiro, ele é só um número ali no banco de dados. Então, quando você olha para o aplicativo, né, você não está vendo o seu dinheiro de verdade. Você está vendo uma anotação feita por uma instituição que armazena essas informações num servidor que você não acessa e você não tem o menor controle. E esse é o ponto central, né? Você não tem o seu dinheiro no banco. Você tem um crédito, né, em um sistema que reconhece o seu saldo. Até que esse sistema decida não reconhecer mais o seu saldo ali. E isso não é só uma teoria, né? Não é só eu que estou falando. A gente tem milhares de casos, né, que provam, né, como esses bancos, né, de uma hora para outra pode decidir que você pode permitir que você saque ou não aquele dinheiro, aqueles números lá que está na sua conta, né? Se ele decidir que você não pode sacar, você não pode sacar, né? O livre-razão é deles e eles que decidem o que você pode fazer, o que você pode usar.
Então, hoje o sistema financeiro, ele opera, né, em um modelo chamado cliente-servidor, que eu abordei na aula anterior, onde você é o cliente e o banco é o servidor. Isso significa que esse servidor, ele detém o controle total de tudo que tem lá dentro, né? Ele que registra as transações, ele que impõe as regras de uso, as regras de acesso, e você só interage com o seu dinheiro se o servidor permitir. E é exatamente por isso que a gente pode dizer que essa estrutura é, na verdade, uma arquitetura mestre-escravo. E se tem um mestre, né, e se tem um escravo ali, nessa estrutura, quem é quem nesse sistema? Porque num sistema baseado em dívida, né, como é o nosso hoje em dia, quem controla o livro razão tem poder absoluto, né? Ele que decide quem entra, quem pode existir economicamente ali. Então, se o banco quiser, ele pode simplesmente bloquear a sua conta. Se o governo quiser, ele pode simplesmente congelar os seus bens. E quando isso acontece, mostra que o dinheiro que a gente acha que a gente tem, na verdade, não é nosso, né? Então, a questão ali não é só sobre eficiência dos bancos, que nos proporciona eficiência. É também sobre poder. E esse poder, hoje em dia, está concentrado em poucos intermediários, né? Que se colocam entre você e a sua própria capacidade, né, de transacionar. E essa arquitetura aí que o Bitcoin desmonta, porque ele nasce como uma estrutura completamente diferente, né? Uma estrutura ponto a ponto. Então, o que torna o Bitcoin tão diferente não é só o fato dele ser digital, é a forma como ele foi construído. Então, o Bitcoin não segue aquela lógica lá, cliente-servidor. Ele funciona como uma arquitetura ponto a ponto, uma arquitetura peer-to-peer. O que significa na prática? Significa que não existe um servidor central ali, né? Nenhuma autoridade que controla quem entra e quem sai, quem pode transacionar ou não. Todos os participantes da rede, eles são iguais, né? Cada um mantém uma cópia completa do livro razão. Cada um verifica as transações com base nas mesmas regras. Então, quando você faz uma transação em Bitcoin, você não está pedindo permissão, está assinando digitalmente uma transferência, né? E essa ação é validada coletivamente pela rede, sem nenhum intermediário. E essa estrutura aí elimina a assimetria de poder. No Bitcoin não existe um mestre, não existe um servidor. Todos os participantes participam através da mesma lógica, com o mesmo poder. E é isso que dá, né, ao Bitcoin uma característica tão rara, que é a característica que ele é resistente à censura, resistente à manipulação, ao confisco. Mas isso só é possível porque, né, ele muda essa lógica da posse. No sistema tradicional, o dinheiro ele não está com você, ele está com o banco. No Bitcoin, ele é seu. E só seu, se você tiver suas chaves privadas. Então, no sistema tradicional, ter dinheiro significa ter um sistema associado ao seu nome, que está lá armazenado num servidor que não é seu. E aí você confia que aquele número lá representa algo real. Mas como a gente viu, né, ele pode ser congelado, ele pode ser bloqueado, ele pode acontecer qualquer coisa, você não controla o livro-razão daquele sistema. E aí o Bitcoin ele propõe uma lógica diferente, né? Se você tem as suas chaves privadas, o dinheiro é seu. Se você não tem, não é. Simples assim. Então não existe um contrato, não existe uma intermediação, né? A única prova de que aquele dinheiro ali é seu está na sua chave criptográfica. E só você pode assinar uma transação. E é isso que a gente chama de propriedade digital absoluta, né? Porque pela primeira vez uma tecnologia permite que o indivíduo ele tenha um ativo digital que não depende de autorização de ninguém. Ele não pode ser censurado, não pode ser congelado se você tem suas chaves. Mas claro que, né, isso também vem com uma mudança de responsabilidade, porque se você perde a sua chave, não tem uma central de atendimento ali para você ligar e falar, cara, perdi minha chave, tá? Não existe uma segunda via, né? É como se você perdesse as chaves de um cofre que só você tem as chaves. Ninguém mais tem. Então é um sistema que tira o intermediário ali,
mas também tira a ilusão, né, da segurança delegada. E essa é uma das maiores rupturas trazidas pelo Bitcoin, porque ele nos devolve o controle, mas também exige que a gente aprenda a exercer esse controle. Então, quando a gente entende que o Bitcoin ele não é só uma moeda, mas uma infraestrutura de valor, as coisas começam a ficar mais claro, né, sobre o que ele representa. Então, o Bitcoin ele mostrou que o valor ele pode ser transmitido em rede, né, sem banco, sem governo, sem nada disso. E essa foi a base para o surgimento, né, do que a gente chama hoje de dinheiro programável. Então, assim como a internet lá atrás permitiu que qualquer pessoa pudesse publicar conteúdo, o Bitcoin ele abriu caminho também para que qualquer pessoa pudesse enviar, guardar, né, e receber valor com soberania digital, sem precisar pedir permissão para nenhuma entidade, né, e de maneira totalmente sem fronteiras. Tá? E aí, quando o Satoshi Nakamoto ele resolveu o problema da confiança sem autoridade central ali, o Bitcoin ele acabou inspirando, né, o surgimento de outras redes também, né, como o caso do Ethereum e as outras que vieram depois, né, que acabaram ampliando essa lógica aí com programabilidade. E aí foi isso que possibilitou a criação de contratos inteligentes, dos tokens que existem hoje em dia, das aplicações descentralizadas, né, e todas as inovações que vêm surgindo através da blockchain. Por isso a gente pode dizer que o Bitcoin ele abriu caminho, né, para uma nova arquitetura de valor, né? E a moeda ela é apenas a primeira aplicação dessa arquitetura. Então, o que basicamente o Bitcoin inaugurou foi um novo modelo. E esse modelo abriu espaço, né, para formas de organizações que antes eram completamente impensáveis. E esse é o ponto que conecta a tecnologia, né, à transformação social. Então, se o dinheiro ele é uma linguagem, como eu falei, né, e se ele molda as nossas relações sociais, então toda vez que essa linguagem muda, consequentemente a sociedade muda junto. Então foi assim, né, quando a gente passou do escambo para o metal, né, do ouro para o papel moeda, né, do papel moeda para o digital. Então, agora com o Bitcoin, as redes que vieram depois, né? E essas redes que vieram depois, a gente está vendo mais do que uma nova forma de usar dinheiro, né? A gente está vendo uma nova forma de pensar o que é o dinheiro. E essa nova forma de pensar mostra que o dinheiro ele pode ser um sistema baseado em propriedade direta. Ele pode ser uma rede aberta, né? Que qualquer pessoa pode acessar. Então, pela primeira vez, a gente tem um tipo de dinheiro que é transnacional ali por padrão, né? Ou seja, consegue fazer transações mundialmente sem precisar de um banco intermediando essas transações. Ele é resistente à censura, transparente, né? Auditável por qualquer pessoa pode auditar tudo que acontece nesse sistema. E ele é controlado, né, diretamente por quem faz parte dele. Isso muda tudo, né? Porque muda como a gente interage com as coisas, como a gente empreende, né? Como organiza valor, né, em comunidade. E aí essa transformação tá só no começo, né? Então, entender o Bitcoin é mais do que aprender sobre uma moeda, é entender o nascimento de uma infraestrutura para o mundo, de uma nova infraestrutura para o mundo, né? E agora que a gente chegou até aqui, né, fica mais fácil perceber por que essa história aí, ela não é só sobre tecnologia, é sobre liberdade, é sobre coordenação social. Então, na próxima aula, nós vamos entender sobre a infraestrutura das chaves ali, né, e as características primordiais que fazem o Bitcoin ser considerado um ouro digital, tá bom? Então, obrigada, né, por assistir até aqui. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco o dinheiro e o Bitcoin por outra perspectiva. Se você quiser continuar aprendendo sobre blockchain e Web3, me acompanha lá nas redes sociais, tá? É só escanear esse QR Code que eu coloquei ali na tela. Lá no @criptada
Eu compartilho conteúdos semanais, compartilho reflexões para te ajudar a construir um conhecimento mais aprofundado. Então, te espero lá e até a próxima aula. Zero paralelo, vem com a gente explorar.